Nós precisamos perceber e saber que conhecer a Deus não é simplesmente, ou não é apenas um privilégio, não é apenas um deleite, algo maravilhoso, mas é também uma responsabilidade. Por que não dizer um mandamento do Senhor? Oséias 6,3 diz: conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos e prossigamos em conhecê-lo, diz uma outra tradução. Mas a NVI optou por esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos, veja o tempo verbal aqui. Conheçamos. Há um imperativo, vocês precisam conhecer. E após conhecer, esforcem-se, busquem conhecê-lo cada vez mais. Porque quanto mais você conhece o Senhor, como já falamos aqui, mais Ele encontra espaço para transformar as nossas vidas, para trabalhar as nossas vidas, né? E há um princípio espiritual, que aquilo que você adora, aquilo que você tem realmente neste lugar no seu coração, você se torna participante, você começa a se parecer com aquilo. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós descobrimos o seu coração, descobrimos o seu caráter, descobrimos quais são os seus pensamentos a nosso respeito. Isso fatalmente gerará em nós gratidão, alegria, amor, e nos tornaremos como Ele, participantes da sua obra, e reproduziremos quais são os seus interesses, quais são as suas intenções, quais são os seus projetos. Se queremos viver uma vida cristã plena, nós precisamos entender que o propósito da nossa vida cristã é agradar a Deus, né? É por isso que eu teria dificuldades, por exemplo, em ouvir de um crente, de um cristão, quando perguntado, por exemplo, a respeito da fé, né? Qual o seu conceito a respeito da sua própria fé? E eventualmente a pessoa responder algo como: eu não sou uma pessoa de fé, não. Eu não sou muito bom nisso, né? Eu ouço testemunhos, vejo, me inspiro com a vida de pessoas que têm fé, mas eu por mim mesmo não sou uma pessoa de fé. Mas aí você, quando ouve o que está escrito em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não posso, de modo algum, entender que é possível desprezar esse assunto. Porque se é impossível agradar a Deus em não tendo fé, a fé precisa ser um alvo. A fé precisa ser uma busca. Eu posso até admitir que, digamos, olha, eu ainda não tenho toda a fé que eu preciso ter, eu ainda não cheguei neste lugar, mas eu estou no processo. No mínimo você vai dizer: eu não estou conformado, porque eu sei que tem mais. E a minha fé não é para consumo, a minha fé não é para o meu interesse, a minha fé é para agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso de fé. Assim como se conhecemos a Deus, nós precisamos entender que a partir do momento que nós o conhecemos, né, qual o propósito disso? Eu gosto muito do lema, né, da Jocum, Jovens com a Missão, que diz assim: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Acredito que a segunda parte do lema, ela é uma consequência natural da primeira, porque quando se conhece a Deus, o que se torna nosso propósito é fazê-lo conhecido, porque o que eu conheci transformou a minha vida, mudou a minha vida, né? Mudou a minha família, mudou a minha casa, mudou a minha história, mudou a minha eternidade. Eu preciso agora, né, ver isso acontecendo na vida de outras pessoas, sendo derramado na vida de outras pessoas. Ok, talvez você já esteja bastante convencido e dizendo: eu quero conhecer a Deus. Vocês já me venderam essa boa notícia. Eu quero. Como eu faço? Estou vindo nos cultos, né? Estou entendendo. E você tem sido ministrado e trabalhado sobre esses assuntos. Quero dizer a você que a melhor maneira de conhecer a Deus, pelo menos aquela que eu acredito, é conhecendo a Jesus. Quando você conhece a Jesus, você conhece a Deus. Porque João 14:7, o próprio Jesus diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus também disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressão, é a imagem do Pai. Jesus é o Pai que se encarnou.
Jesus é o Deus que se encarnou. Ele veio dizer, olha, tudo o que eu faço de acordo com a vontade do Pai. Tudo o que eu falo em obediência ao Espírito que vem do Pai. Jesus, ele veio, para se revelar como Deus. Então, quando você conhece a Cristo, quando você tem um encontro com Cristo, você tem um encontro com o próprio Deus. Por isso, a melhor forma de eu e você, nos aproximarmos do Senhor, de nós dizermos, olha, eu tenho crescido no conhecimento, é quando nos relacionamos com Cristo. É quando oramos, é quando nós nos lançamos nesse lugar de buscar conhecê-lo cada vez mais. E quando você conhece a Cristo, você tem uma revelação de o que Ele, de qual é o seu coração e de o que Ele veio fazer. Porque quando nós passamos a conhecê-lo, nós fatalmente passamos a amar o que Ele ama. Nós queremos estar onde Ele está. Nós queremos fazer o que Ele faz. Conhecer a Cristo nos torna parecidos com Ele. E nos torna pessoas que vão reproduzir o seu comportamento. Reproduzir o seu coração. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, amamos o que e quem Ele ama. E fazemos o que Ele faz. E a pergunta é, o que Ele faz? Nós poderíamos falar aqui longamente a respeito do ministério de Jesus. Mas o próprio Jesus, ele resumiu de uma maneira bastante incisiva qual era o seu ministério, qual era o seu chamado. Querem saber o que eu vim fazer? Querem saber por que eu fui enviado pelo Pai? O que eu estou fazendo aqui? E aí, esta declaração, eu tomo como o fundamento inicial aqui da nossa meditação nessa manhã, está em Lucas, capítulo 19, no verso 10. Ali Jesus faz um imenso resumo, ele, em uma linha, ele resume qual o seu propósito, o que ele veio fazer. E está escrito exatamente assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Resumidamente, eu estou aqui para isso, para buscar e para salvar todos aqueles que se perderam. Essa expressão buscar, ela obviamente é uma tradução de algo que originalmente foi escrito em grego, o grego do Novo Testamento, o grego koiné, ele tinha ali, assim como o português, uma série de palavras que podem, a depender do contexto em que é usada, ter sentidos diferentes. Esta palavra buscar, ela originalmente é algo mais ou menos, não sei falar grego, mas mais ou menos, zeteu. Zeteu, que significa procurar a fim de encontrar. Uma outra possibilidade, procurar com o sentido de descobrir, empenhar-se em procurar. Algumas edições católicas, inclusive, optaram por traduzir esse texto, esse versículo, como porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. Eu gosto da expressão procurar para perdido, porque ela fala de algo que precisa ser buscado, procurado, que precisa ser, que não se sabe talvez onde está no primeiro momento, mas que após você diligentemente buscar, você colocar realmente atenção, despender de tempo para aquilo, você vai buscando e até que você encontra. Então eu gosto dessa forma de olhar o texto, porque ela fala de algo que Jesus veio fazer. Eu vim com um desejo, com uma pergunta no meu coração: onde estão as ovelhas perdidas? Onde estão os filhos perdidos? Onde estão aqueles que lá no pecado original se afastaram, se perderam? Eu vim reuni-los, eu vim para encontrá-los. Então, para resumir essa nossa introdução de tudo aquilo que estamos falando, dessa sequência, conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Cristo é conhecer ao Senhor. Conhecer a Cristo nos torna participantes da sua obra, nos torna imitadores do seu chamado. E o seu chamado é buscar, procurar, é sermos esse instrumento que traz restauração, que encontra aqueles que se perderam. Nós podemos dizer que quem ama a Deus, ama os perdidos.
Então a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa ideia de comunidade, o exercício da nossa espiritualidade, ele precisa ter uma revelação, ele precisa ter uma clareza. Há um propósito para que sejamos salvos, há um propósito para que sejamos imitadores de Cristo. Nós, como Ele, precisamos ser aqueles que buscam, que vão ao encontro, que vão atrás, aqueles que estão interessados em saber onde estão os que se perderam do Senhor. E é dentro dessa temática, sobre esta visão que eu quero dividir com vocês aquilo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ali Jesus faz uma grande, conta pelo menos 3 parábolas, muito específicas, né, muito direcionadas, no sentido de algo que estava perdido, ou alguém que estava perdido e que foi encontrado, e que foi achado. Jesus gasta ali, e eu entendo pelas nuances dos textos e de cada uma das parábolas que haviam sutilezas e diferenças entre, vamos colocar aqui aspas, entre os tipos de perdidos, né? Então, iniciando no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você tem aqui, a partir dos versos 4 a 6, a primeira parábola que Jesus nos conta. E essa parábola você conhece bem, é a parábola da ovelha perdida. Quero ler para você, ouça com bastante atenção, Lucas 15, 4 a 6, que diz assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Esse é um texto maravilhoso. Esse é um texto que nos inspira, né? Especialmente quando nós somos a ovelha. Ah, como é bom ser a ovelha, que é fruto do interesse do pastor. A ovelha que, né, estava ali, até de alguma forma ela se destaca. Veja, ela se perdeu e ao se perder ela se tornou percebida, né? Cadê a ovelha perdida? E aí, todos nós como igreja, certamente olhamos para isso e falamos assim, ok, é maravilhoso. Até que você em algum momento se torna o pastor dessas ovelhas, né? Eu confesso a você, por algum tempo, né, eu tive dificuldades com esse texto aqui. Por quê? Porque eu nasci num lar cristão, meus pais pastores, tal, então de maneira direta sempre estive envolvido no ministério. Fui líder desde a infância, liderando ali adolescentes, jovens, né, servindo nos ministérios da igreja, ministério de louvor. Sempre estivemos ali, de alguma forma, pastoreando, cuidando de ovelhas, né? E sendo aquela pessoa que eventualmente percebia que as ovelhas não estavam voltando. E aí você fica em crise, porque cadê a abençoada da ovelha? Poxa, não saíram 100 ovelhas aqui de manhã? Não estava tudo bem? Por que que não voltou, né? O que levou essa ovelha a se perder? Por que ela, né? E aí a nossa cabeça, sobretudo religiosa, ela entra muitas vezes num lugar de julgamento. Como se a única razão porque uma ovelha não volta para o aprisco é porque ela se rebelou. É porque ela não quis voltar. É porque ela, ainda que soubesse o caminho, ainda que ela soubesse exatamente o que fazer, ela tenha decidido não fazer. Mas quando você olha para esse texto, isso não está dito. Na verdade, você passa a ler, sobretudo quando passarmos para as próximas parábolas, você percebe que há uma aparente, inclusive, gradação. Esta ovelha, ela pode não ter voltado, porque eventualmente pudesse ser muito jovem, por exemplo. O que nós aqui na fé chamamos de neófito. Ela talvez, né, sendo jovem, se permitiu ali colocar os olhos na vegetação, se deixou encantar por uma borboleta que voou e pousou no seu nariz, e quando de repente olha para trás, cadê o rebanho? Mas ela pode ter caído num buraco, caído numa armadilha. Ela pode ter se machucado, né? E ao cair num buraco, eventualmente tenha quebrado uma das suas patas.
Ela pode ter ficado presa num arbusto, pode ter ficado presa numa cerca, coisa assim, ou ela pode ter sido atacada por um animal selvagem, por um lobo, por um leão. Ela não necessariamente, ela estava ali, né, em rebelião, como aquela ovelha, né, ou aquele animal que você classifica como fujão. Você que já esteve no campo ou que vem da região do campo já deve ter percebido, né, que alguns animais, muitas vezes, né, os bezerros, de repente você olha, assim, eu quando era criança eu falava assim, via assim um estilingue gigante do pescoço de um bezerro, eu falava, né, como que foi parar esse estilingue gigante? Porque vem uma madeira, né, que vem presa aqui e coloca assim, ou aqueles cachorros, aqueles animais, ou até ovelhas que ficam com aquele arco em volta da cabeça, né, fica só a cabecinha. E por que eles colocam aquilo? Exatamente para dificultar ou impedir que o animal fuja, que ele pule uma cerca, porque aquele é um animal fujão. Esta ovelha, eu não sei se eu posso classificá-la necessariamente como esse animal fujão. Mas é preciso aqui, nós como igreja, precisamos abrir espaço e cogitar a possibilidade dessa ovelha, ainda que quisesse voltar, não ter conseguido voltar. E eu quero cogitar isso porque quando você vai para o fim dessa parábola, o fim me faz sugerir que talvez fosse o caso. Isso precisa ser verdade, agora saindo da parábola e tentando trazer uma aplicação para as nossas vidas, isso também é verdade para nós como igreja. Talvez aqui, exatamente agora, você esteja dando falta de uma ovelha que não está aqui entre nós. Ovelha essa que já caminhou conosco, já esteve com você na sua célula, já foi fruto do seu discipulado, já foi fruto da sua caminhada. Talvez você já tenha falado de Jesus para essa pessoa e ela não está aqui. E muitas vezes, até por um sentimento um pouco orgulhoso e um pouco crítico nosso como igreja, nós muitas vezes nos precipitamos em julgar as razões, né? E como se já tivéssemos esgotado todas as possibilidades de encontro dessa ovelha. Existem inclusive alguns textos bíblicos que precisam ser olhados com algum cuidado e atenção, porque são sim textos bíblicos, mas precisamos entender se necessariamente se aplicam a todos os casos e se a esse caso dessa pessoa, desse querido irmão, dessa pessoa que não está aqui, né, se esse versículo se aplicaria a essa pessoa. Por exemplo, 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Será que isso é uma verdade absoluta no sentido de dizer que toda pessoa que se desvia, toda pessoa que não consegue muitas vezes dar prosseguimento à sua fé, ainda que naquele início, né, impactante, você fala, glória a Deus, teve um encontro, mas muitas vezes pouco tempo depois essa pessoa, por ainda não estar madura, por ainda não estar firmada, fortalecida, por ainda não ter tido uma experiência completa, marcante com o Espírito Santo, será que dizer que simplesmente porque a pessoa se afastou, isso significa que ela nunca desejou entrar, que o Senhor nunca a salvou? Há um outro texto também, muito forte, muito pesado, Mateus 7,6 diz assim, não deem o que é sagrado aos cães, uau, né? Nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. É um texto da palavra de Deus, mas que às vezes, e eu quero trazer essa reflexão para que o Espírito Santo ministre ao seu coração, talvez não se aplique necessariamente a alguém que você está pensando. Porque muitas vezes pensamos assim, poxa, falei de Jesus para a pessoa, de repente uma pessoa foi trabalhar na sua casa, você deu oportunidade para a pessoa pediu uma oportunidade, você deu, você investiu, você orou para essa pessoa, você comprou uma Bíblia para essa pessoa, fala assim, cara, olha, comprar uma Bíblia, no preço que está a Bíblia, é uma prova de amor mesmo, agora gastei dinheiro, a não ser que você queira comprar aqui na nossa livraria aqui da igreja, aí ela é bem mais barata, né? Ela é abençoada, depois você passa ali
e compra uma Bíblia para alguém, né? Você investiu naquela pessoa, e aí a pessoa de repente sumiu. Quando você fica, ou foi ingrata, virou-se contra você, falou mal de você, e aí a gente olha para isso e fala assim, não, essa daí não tem mais jeito. Para essa aí eu já não lanço mais as minhas pérolas. Não lançarei as minhas pérolas aos porcos, porque essa pessoa já não é mais digna de receber, né? Eu já fiz tudo, absolutamente tudo que eu poderia fazer, eu já fiz contra essa pessoa, a favor dessa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, querido. A igreja não foi criada por Jesus para mandar as pessoas para o inferno. A igreja foi criada por Jesus para tirar as pessoas do inferno, para saquear o inferno. A nossa pregação é a pregação da cruz. A nossa pregação é a pregação da salvação. A nossa pregação é do sangue de Jesus, é do Cristo que veio para buscar e salvar o perdido. Mas pastor, não haverá juízo? Não haverão pessoas que irão para o inferno, que desejarão isso, que não darão voz, né, a essa pregação? Sim, haverá, mas há apenas um com condições de fazer realmente o juízo e estabelecer qual é o destino eterno de cada pessoa. O próprio Jesus, ele disse, olha, vocês não são muito bons nisso, tá? Já quero adiantar. E aí ele diz ele faz essa declaração contando uma história. Ele diz, havia um campo, e esse campo estava cheio de trigo, mas durante a noite o inimigo, ele invadiu o campo, e ele semeou sementes de joio em meio ao trigo, e então o joio e o trigo cresceram juntos, e aí os trabalhadores disseram, quer Senhor que nós separemos o joio do trigo? Ele diz, não, até porque eu conheço o coração de vocês, de vez em quando vocês oram assim, quer que manda fogo do céu para consumir esses infiéis? Eles, não, porque se vocês ao tentarem arrancar o joio, é muito possível e provável que vocês junto com o joio também arranquem o trigo. Ou seja, vocês foram chamados para cuidar do campo, vocês foram chamados para semear o campo, para lidar com o campo. Quem fará esta seleção, quem fará este juízo, finalmente, é o Senhor da seara, é o Senhor do campo. Ele, no momento determinado por Ele mesmo, fará então essa separação. E aí, nesse momento, joio é joio, trigo é trigo e não estão mais misturados. Mas até lá, eu e você, como igreja, Alcance, nós fomos chamados para saquear o inferno, não para ficarem empurrando as pessoas para lá. Nós precisamos entender que Jesus quer salvar, Jesus quer, né, buscar essas pessoas. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, mas é só voltar. A porta está aberta. Se a pessoa quiser, ela volta. Não saiu pela porta? Volta pela porta. Talvez não seja tão simples assim. Tempos atrás eu estava ali navegando na internet e uma pesquisa me chamou a atenção, uma notícia me chamou a atenção, né? Não é, de vez em quando aparece uma notícia como essa, já vi também esses tempos atrás com um pônei, né? Mas a notícia era assim, ovelha que ficou perdida por 5 anos foi encontrada pelo dono da fazenda. E aí eu vou pedir para que se projete a foto de como a ovelha estava após 5 anos perdidas. Te pergunto, quais as chances dessa ovelha voltar por si só para o campo? Para o aprisco. Você acha que ela, né? Não sei se você sabe, mas o bullying ovino, ele é real. As ovelhas, elas são um pouco críticas. Saiu, né? Voltou, tá? Essa criança no braço aí, tivesse saído, não tinha, né? Nossa, né? O que aconteceu? Até quando você vai para as próximas parábolas, veja, lembra do irmão que quando o irmão perdido volta, né? Dentre os 2 filhos, volta, ele olha para aquilo e fala assim, quem essa pessoa pensa que é para depois de tudo que fez voltar? Essa ovelha, por si só, ela não poderia voltar. Eu vi uma outra vez uma outra imagem parecida com essa, em que os cascos que cresceram de forma, como se fossem unhas, que é esse pônei que eu comentei, que o animal sequer andava. Então essa ovelha, ela precisa ser encontrada, ela precisa ser alcançada, nós precisamos buscar. E há aqui uma expressão maravilhosa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esse tipo de ovelha, que se perde, porque é imatura, porque ainda não foi consolidada, esse tipo de ovelha, a gente coloca nos ombros
e carrega e traz de volta. Sabe, não é tão simples assim, queridos, para que nós julguemos. Eu me lembro de algumas vezes estar com pessoas, por muito tempo caminhei junto com jovens, né? Pessoas jovens, pastoreiam jovens, né? E de estar com pessoas que diziam assim: pastor, você acredita que o meu pai, minha mãe, eles falam para eu não vir para a igreja, que eu tenho que curtir a vida, que eu tenho que, me dão dinheiro para eu ir para festa, para eu ir para lugares, porque eu preciso. Então você fala muitas vezes de Jesus para uma pessoa, aí a pessoa não consegue se estabelecer assim de pronto, e aí você muitas vezes não sabe quais os contextos dessa pessoa. Ela ouve aqui a palavra de Deus, mas quando chega em casa, ela é ali recebida por um contexto completamente desfavorável, e é difícil. E talvez é dessa ovelha que nós estejamos falando. Talvez eu esteja te lembrando de alguma pessoa da sua célula, alguma pessoa do seu convívio, do seu trabalho, que você, alegremente e graciosamente falou do amor de Jesus, mas agora aquela era uma ovelha rebelde, talvez era uma ovelha fraca, ainda não consolidada, que ainda estava num processo de maturidade. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que nesta manhã, o desejo do meu coração é que nós como igreja possamos olhar para os lados, olhar para as nossas vidas e fazer uma conta, e se der 99, onde está essa que se perdeu? Eu e você somos parceiros de Cristo, eu e você somos aqueles que vão reproduzir o comportamento de Cristo. E se João 10,11 diz, se ainda no texto inicial de Lucas 19,10 que diz, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então se nós reproduzimos o comportamento de Cristo, esse é também o nosso chamado, buscar e salvar o perdido. Onde estão essas ovelhas? Ah, pastor, estou tão feliz de ouvir essa palavra, que bom que você comentou por isso, que o pastor vai atrás da ovelha. Quer dizer então que você está aqui nos informando que todos nós vamos no final do culto fazer uma relação das ovelhas que se perderam, para que vocês pastores vão atrás da ovelha. Diz assim, a palavra de João 10,11 diz assim: eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Esse é o propósito de Jesus. Mas no 10,3 ele diz, o pastor lhe abre a porta. O pastor é quem abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Querido, tem ovelhas aqui que se perderam, que a voz do pastor que elas reconhecem é a sua. Você é o pastor dessas pessoas. Eu não sou o pastor dessas pessoas. Marciano Subirá não é o pastor dessas pessoas, mas você é. Você conhece o nome delas, você sabe o endereço delas, você conhece as famílias delas, você tem acesso à casa delas. E eu queria dizer para você que, em nome de Jesus, a minha expectativa é que hoje algumas mensagens, algumas ligações alcancem algumas ovelhas e digam a elas: olá, sabe que bateu uma saudade de você, meu irmão? Onde você está? Será que podemos ter um tempo juntos? Será que podemos retomar de onde paramos? Talvez você se surpreenda com o que Deus quer e pode fazer através da sua igreja, quando a sua igreja entende que tem um chamado, que é o chamado de Jesus, que é buscar e salvar os perdidos. Amém? Mas seguindo, na sequência dessas parábolas, Jesus, após contar essa parábola da ovelha que se perdeu, cujo pastor a carregou, foi ao encontro dela, né? Esse pastor, ele não teve, em princípio, nenhuma participação no fato dessa ovelha ter se perdido, mas ele então entra numa nova parábola, que é a parábola da moeda perdida. Há algumas outras traduções mais antigas que dizem qual é a moeda, o valor, que é a dracma perdida. Mas diferente da primeira, como eu disse, eu imagino nós vamos fazer aqui uma progressão. Nessa aqui, me parece, há uma participação ou uma corresponsabilidade dos dois elementos, do que se perdeu e daquele do que está perdido e daquele que perdeu, né, algo de valor. Que Lucas 15, 8, 9 diz assim: suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até que encontrá-la?
E quando a encontrar, reunirá as amigas, as vizinhas, e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Esse texto ele tem algumas figuras interessantes, e é importante nós entendermos as figuras para perceber do que ele fala. O texto fala, né, de uma moeda que se perde. A moeda é uma figura ela está aqui dizendo o quê? Algo de valor. Algo de valor que se perdeu dentro de uma casa. Por que eu sei que é uma casa? Porque a luz foi acesa, porque o chão foi varrido. Ou seja, casa fala de relacionamentos, fala de família. E a moeda fala de quê? De coisas de valor, de algo valioso que se perdeu dentro de casa. E convenhamos, gente, e admitamos, isso acontece. Nós perdemos, muitas vezes, dentro de casa, no contexto da nossa família, dos nossos relacionamentos, pessoas queridas. São filhos que se perderam, se desconectaram do coração dos seus pais. São cônjuges que já, apesar de estarem debaixo do mesmo teto, já não estão mais, já estão perdidos e afastados um do outro. É um irmão dividido com outro irmão. É o filho que há muitos anos não fala com o pai. É uma divisão de herança que gerou atrito e que trouxe machucado na família, e depois daquilo os relacionamentos se perderam. São amizades que outroras tão frutíferas, tão bonitas, tão belas, né, por vieses de situações que as afastaram. Hoje essa moeda está perdida. Mas até aí, queridos, faz parte da natureza da vida. Você é casado, você sabe, existem situações, vira e mexe uma moeda cai. Vira e mexe uma moedinha cai e você tem que correr para pegar essa moeda. Mas aqui ela se perdeu por uma razão, e é essa razão que eu acredito seja exatamente o que eu digo que há uma coparticipação ou corresponsabilidade de quem perdeu. Porque haviam duas situações na casa. Uma, ela estava escura. Por que eu sei que estava escura? Porque foi dito assim: acendeu-se a luz. Segundo, ela estava suja. Escuridão fala de falta de luz. Você sabe, a luz é, segundo a Bíblia, a própria palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina as nossas vidas. A palavra de Deus é o que traz clareza para as nossas decisões. A palavra de Deus é o que traz luz e que nos faz ver com mais clareza o que realmente importa do que não importa. Sujeira é uma figura óbvia de pecado. Quando algo precioso, algo de valor, se vê quebrado, cai, perdido, em meio a um ambiente escuro e sujo, quais são as chances de que isso seja encontrado? Mas nesse dia, a pessoa, essa mulher, esta pessoa, ela teve uma percepção: não, o que eu perdi tem valor. Eu não posso simplesmente me conformar com ter perdido algo tão precioso, algo tão valioso. Então ela acendeu a luz, e ao acender a luz, creio que a palavra de Deus, ela vem então à tona. E quando você vem para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim: por que você não dá outra face? Por que você não caminha uma segunda milha? Que tal você também dar a capa? Que tal um número para você 70 vezes 7? Vamos falar de perdão. A palavra de Deus traz luz. Ela vai falar, por exemplo, em situações como essa: o perdão é o melhor remédio, o perdão é a solução que você precisa para essa situação. Ah, pastor, mas você não imagina o que fizeram comigo. Eu realmente não imagino. Mas você não sabe. Olha, foi pesado, pastor. Dizer aí simplesmente para perdoar, poxa, é fácil. Querido, com todo respeito, eu não sei, né, de que estamos falando. Talvez estejamos falando de um nível de abuso, de um nível de perda que alguém lhe impôs, né, até de morte muitas vezes. Alguém lhe fez um mal muito grande. E falar sobre isso, né, colocar nesses termos, eu não quero que pareça que eu estou sendo insensível ou diminuindo a importância do que você vive. Mas deixa eu ler um texto para você que está na Bíblia. E você precisa me dizer o que nós vamos fazer com esse texto. 1 Coríntios 6, de 4 a 7 diz assim: que vergonha. Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe.
Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem entre vocês, questões entre vocês, já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Querido, o que nós fazemos com esse texto? Esse texto ele diz o seguinte: esse texto traz luz sobre os relacionamentos. O que é mais importante? O seu orgulho, a sua dor, ou uma vida preciosa, uma moeda preciosa, tanto para você mesmo quanto para o próprio Deus? Você abrir mão, você sofrer o dano, querido, este continua sendo o Evangelho, um Evangelho que leva em consideração a sugestão do próprio Deus. Que tal se você sofresse o prejuízo, matasse no peito, em meu nome, para que essa situação se resolvesse? Eu digo para você com todo respeito, mais uma vez, não querendo diminuir essa situação, mas talvez seja uma situação de anos, que se arrasta, difícil, que já gerou tanta perda. Ela pode se resolver hoje, em nome de Jesus. Se você resolver acender a luz e passar uma vassoura nesse pecado e deixar essa casa limpa. Você verá que junto com a sujeira, coisas outrora perdidas, que há muito tempo perdidas, quando você colocar os olhos, você vai dizer: isso aqui não é lixo, isso aqui é precioso, isso aqui era uma das moedas que eu perdi, mas hoje ela volta para a caixa. Queridos, existem ovelhas que precisam ser buscadas, existem relacionamentos que precisam ser reparados. Você imagina você se apegar a essa mágoa, a essa situação, e isso ser a diferença entre a eternidade dessa pessoa na glória ou na condenação? Você realmente acha que vale a pena? Eu quero profetizar nessa manhã que pais perdoarão filhos, filhos perdoarão pais, amigos se reencontrarão, irmãos se perdoarão, famílias, relacionamentos serão curados e sarados. Sabe por quê? Por uma única razão: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Ele quer usar a sua vida, e Ele quer usar as nossas vidas para encontrar essas pessoas. E por fim, e aqui talvez o clímax de tudo aquilo que Jesus falava, porque em princípio Ele fala de uma ovelha, depois Ele fala de uma moeda, mas agora, meu irmão, agora Ele fala de um filho perdido. E aqui me permita fazer você conhece muito bem esse texto, essa parábola, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, mas eu vou me permitir fazer uma leitura um pouquinho maior do trecho todo, são uns 10 versículos ali, para que você talvez perceba algumas nuances e diferenças, que ainda que o texto seja conhecido, até então você não tenha se atentado. Ouça o que diz Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou, como se já não bastasse. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de maneira desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então voltou para casa. Atente para isso. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou e disse: pai, pequei, paraná. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa parábola, ela fala de uma família, ela fala de um pai,
né? Eu gosto de chamar essa parábola, ao invés de o filho perdido ou filho pródigo, de o pai amoroso. Porque quem me encanta nessa parábola é o pai. Um pai que tinha problemas com os seus filhos. Talvez, né, hoje a nossa geração tente imputar ao pai alguma responsabilidade. Talvez ele não tenha sido um pai ideal, um pai perfeito, tinha muitas falhas, mas lembre-se, esse pai é uma figura do próprio Deus. Como é que eu posso classificar alguém que está ali representando o próprio Deus numa parábola como alguém que tem a culpa do que estava acontecendo? Na verdade, ao que parece, era um bom pai, porque ele tinha um lar, ele tinha uma casa para oferecer para os seus filhos. Ele morava ali com pelo menos 2 filhos, talvez mais, talvez esposa ou esposas. Ele tinha uma casa. Nessa casa tinha alimento. Por que eu sei que tinha alimento? Porque o menino, ele sente falta do quê? Quando ele cai em si, ele diz, tem comida lá, comida boa. E as pessoas, inclusive, que servem, que trabalham, que sequer são filhos, eles têm acesso a essa comida. E eu sinto falta dessa comida. Tinha roupa, porque o pai diz, coloquem uma roupa decente no menino, ele está sujo, ele está vestido, né, com trapos, ele estava morando no chiqueiro. Todas essas coisas estavam à disposição desse filho. Esse filho se relacionava com esse pai. Esse pai era um pai que ama os seus filhos, amava seus filhos. Até que um dia um dos filhos tem, então, esse rompante. E resolve olhar para o mundo afora e dizer, mas lá fora que é legal, aqui tem tudo isso, mas tem coisas que eu não gosto. Talvez tenha horário para cumprir. Talvez tenha, né, o menino tenha dito, pai, eu quero dar uma festa para os meus filhos. Talvez o pai tenha dito assim, não, mas aqui nós não faremos isso. Talvez ele tivesse que se submeter a questões, a coisas, que ele coloca então diante do seu pai, e seu pai diz, filho, aqui tem tudo de bom, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem regra, tem hora. Para funcionar o negócio, não pode ser do jeito que você quer, tem que ser do jeito do que eu estabeleci para que a nossa família funcione bem. E ali então começa a haver um nível de tensão, até que o menino, ele se rebela completamente contra aquela situação. Eu vou sair e vou levar o que é meu, mas o pai diz, mas você não pode levar o que é seu, você só poderá levar o que é seu quando eu me for. E aí o menino quase que diz, em outras palavras, dizendo assim, bom, uma vez que você não se vai, uma vez que você não dá um jeito de morrer, então resolve pelo menos o meu problema, me dá o que é meu, que eu sigo a minha vida. Olha que interessante, o pai não trancou o menino em casa, o pai não impôs, o pai não levou o menino, talvez já um homem formado, para um quarto e desceu-lhe uma correção de vara. Já era um homem, já era um menino, conscientemente fazendo uma declaração, eu quero cuidar da minha vida, eu quero sair dessa casa. E o menino sai. E veja que interessante, apesar do pai não fazer ali ele entra, ok, o pai não fala nada, ele fala assim, tome aqui. Aí você diz assim, poxa, então quer dizer que o pai simplesmente consentiu com o que estava acontecendo. Não. A partir do momento em que o pai entrega para o menino a sua sorte, diz, então siga a sua vida. A Bíblia me diz o seguinte, que o dia que o menino volta, o pai ao longe o enxerga. O que para mim é uma figura diz o seguinte, no dia que o menino sai da casa, junto com ele, o pai se coloca em pé na porta da casa, que para mim é um lugar de oração e diz, enquanto esse menino não voltar, eu espero aqui. Enquanto esse menino não voltar, eu estou aqui, nesse lugar, eu estou na porta, orando, intercedendo. E sabe o que é interessante? Totalmente diferente da primeira parábola, a parábola do pai amoroso ou filho perdido, ela não diz que o pai vai atrás do menino. O pai espera em casa. Sabe por que ele não vai atrás do menino? O menino não estava pronto para voltar. Se o pai vai atrás do menino naquela hora, provavelmente ele toma uma bola de comida suja de porco, dizendo assim, sai daqui, que eu resolvo a minha vida. Mas aquele menino precisava de um caindo em si. E esse caindo em si aconteceu no dia que o pai foi para a porta, orar pelo seu filho e dizer, enquanto esse menino não volta, eu fico na porta em oração. Isso me faz lembrar de uma história muito importante, de aprendizado para mim, para minha esposa, enquanto caminhando com pessoas.
Tínhamos uma família muito querida, que nós tínhamos ali um relacionamento, né? Um casal realmente, queridos, assim, era impressionante como aquela família era uma família especial. Tinha 2 filhos, né? Meninos cresciam, meninos maravilhosos. No que diz respeito ao desempenho escolar, eles eram acima da média, eu diria até muito acima da média, né? Ali, 16, 17 anos, terminando já o ensino médio, o primeiro já acessou diretamente, né, uma universidade num curso muito bom, uma universidade pública, e o menino mais novo vinha na mesma toada, coisa de 2 ou 3 anos mais novo que o primeiro, que já estava indo muito bem, estava na faculdade, ali seus 16, 17 anos, até que esse menino mais novo um dia começa, né, a flertar com determinadas amizades, começa a flertar com determinados tipos de comportamentos, se alimentar de determinadas fontes que começam de alguma forma a o influenciar. E aquilo começa então a impor instabilidade no lar, instabilidade na família. E a família nos procurava, nos ajuda, não, vamos orar. E aí, não, eu cortei a mesada, não, eu já impedi. Até que os pais mesmos chegavam para nós e diziam assim, não há mais o que fazer. Você quer que eu faça o quê? Que eu tire a cinta e corrija um menino de 17 anos? Já não dá mais. Eu não posso amarrar o menino em casa. Nesse dia, quando olhávamos para toda essa, o que é que eu faço? Foi a primeira vez que eu pensei nessa expressão, vai para a porta. Deixa que o menino faça suas escolhas. E você, como pai, vai para a porta. Como é que funciona isso? Conversamos e tal. O menino chega um dia para o pai e fala, pai, é o seguinte, vai ter uma festa e eu quero ir na festa. E era uma festa assim, universitária, não sei se de boas-vindas e tal, e uma festa muito grande, a cidade estava mobilizada, parque de exposições, aquela coisa, uma super festa. E o menino fala, eu vou com o fulano, tá? Estou com dinheiro, não precisa nem me dar dinheiro, estou com dinheiro aqui, deixa aqui, tá? Não me espere. O pai fala assim, não filho, eu faço questão, eu vou levar você. Não pai, não precisa. Filho, eu quero te levar. E inclusive é o seguinte, quando acabar a festa, você me liga. Você me liga que eu vou te buscar. Eu fico mais à vontade, filho. Você pode ir para a festa. Tudo bem, você quer ir. Eu não tenho como mais te impedir. Mas deixa pelo menos eu cuidar de você. Deixa pelo menos te levar e te buscar. Eu vou ficar mais tranquilo. Não, tá bom, pai. Então, você passa na casa do fulano, tal, me leva. Eu ia com ele, então, você nos leva. E foi o que aconteceu. O pai pega esses meninos e leva. Eles ficam ali na festa. Quando a porta fecha, o pai diz assim, faz uma oração. Senhor, não permita, por misericórdia, que o meu filho coloque os pés dentro desse lugar. Volta para casa, reúne a esposa, o irmão, diz, nós vamos orar. Vamos para a porta. Vamos esperar o nosso menino. Ele vai cair em si. Um dia ele cai em si. Passa um tempo, toca o telefone da casa. No que toca o telefone, alô, é o fulano de tal? Sim. Aqui é da delegacia. Uau, aí é aquela hora que ele passa assim, Senhor, o que é que o senhor fez? O senhor é pai do fulano de tal? Sim. Está tudo bem, mas eu preciso que o senhor venha à delegacia. Mas o que aconteceu? Não, vem aqui que a gente te passa. Mas está tudo bem, o menino está bem aqui, está aqui, ele e o fulano, sim. Quando o pai chega lá, ele descobre que naquela noite, numa ação conjunta entre o conselho tutelar e a polícia civil, militar, não sei, sabedores que havia aquela festa e que muitos menores de idade iriam àquela festa, fizeram então uma blitz naquele lugar. E diz que havia uma fila enorme, com toda aquela galera, todo aquele pessoal esperando para entrar. E quando dá aquela batida, né, que aqueles giroflex, tal, não sei o que, aqueles policiais entram, tal, todo mundo, né, e agora? O rapaz que estava junto que era amigo desse menino, ele tinha ainda, inclusive, tido a brilhante ideia de fazer uma identidade falsa. E quando entra toda aquela polícia, ele fala assim para o amigo, cara, tomara que não descubram a minha identidade falsa. No que falam isso, uma daquelas pessoas ouve e olha para ele e fala, o que é que você falou aí? Vem cá os dois. Tirou os dois da fila. Falou, aqui vocês não entram. Para a delegacia. E lá, quando o pai aparece, o menino cai em lágrimas e só diz assim, você estava orando, né? Ele falou, estava. Pai, me leva para casa. Se inicia ali, começou a se construir ali. Uma reconstrução gradativa. Mas o fato é que esse menino se deparou com uma família, com um pai à porta, esperando. Essa ovelha não poderia ser buscada. Ela precisava ser trazida pelo convencimento do Espírito Santo. Quando eu digo para você que chega momentos em que não há mais o que fazer senão orar,
Eu não estou com isso diminuindo a oração, dizendo, não tem muito o que fazer, só ora. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu estou dizendo que quando você não tem, quando a oração se torna a sua única arma, a sua única alternativa, é dela que virá o seu socorro, é dela que virá a sua resposta. Fique em pé, querido, para nós orarmos. Nós vamos orar agora por 3 motivos. Aliás, nós vamos orar por 2 motivos diferentes, perdão. Primeiro, nós vamos orar para aquilo que para nós é fundamental como igreja, pelos perdidos. Porque veja, nós estamos falando aqui, de uma ovelha, relacionamentos, mas há um nível, o nível mais profundo de perdição, é a perdição da vida eterna. É aquela pessoa que ainda não foi encontrada por Cristo, que não foi encontrada por Jesus. Veja que interessante, no Gênesis, quando o homem peca e se separa de Deus, e se perde de Deus, a Bíblia diz que o Senhor ia todas as manhãs ter um encontro com o homem, sabia exatamente onde ele estava. O dia que o homem peca, o Senhor, ele diz assim, em Gênesis 3:9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Adão, cadê você? Você se perdeu? Esta é a condição do homem que se afastou do Senhor. Esta é a condição de condenação e perda de quem não encontrou a salvação que só Jesus pode dar. A resposta de Adão foi, eu estou escondido, eu estou com vergonha, eu estou nu. O Senhor diz, vem para cá, chega mais perto, e diz, eu não posso. E aí o homem, ele toma algumas folhas, prepara aquelas folhas e de alguma forma tenta cobrir as suas vergonhas, mas o Senhor olha e fala assim, não é assim que funciona. Essas folhas logo secarão, logo murcharão. O que você pode fazer não tem condição de esconder o teu pecado. Joga fora essas folhas. E ali a palavra diz que o Senhor toma da pele de um cordeiro, e da pele do cordeiro faz roupas para o homem, e ele sacrifica um cordeiro, e traz então para o homem e para a mulher aquelas roupas e diz, isso aqui resolve o teu pecado. A pele desse cordeiro, a pele de Jesus, o sangue de Jesus te encontra. E o meu primeiro convite nessa manhã é, há alguém entre nós que nos deu a alegria da sua presença nesse lugar, que esta palavra está dizendo, você é daqueles que eu quero encontrar nessa manhã. Você é aquele perdido. Há alguém que nessa hora ouve a voz do Senhor dizendo, fulano, onde você está? Se você quer render a sua vida a Jesus, se você quer ser encontrado nessa manhã, eu peço que você venha à frente, para que você possa orar, para que nós possamos orar com você, a oração daqueles que são encontrados pelo amor e pela graça de Jesus. Será que tem alguém? Se tiver, quiser dar um aceno, se quiser você pode vir para cá. Nós como igreja, diferente do filho ciumento, que esperava o seu irmão com má vontade, nós estamos ansiosos para dizer que bom que você foi encontrado. Se tiver, por favor, venha e se coloque aqui, do lado de cá. Nós precisamos fazer aqui uma pequena separação. Se você é a ovelha, se você é o perdido, que está sendo encontrado nessa hora, vem para cá. Mas eu também quero orar por esses 3 níveis, por tudo aquilo que falamos nessa manhã. Talvez você seja o pastor de uma ovelha perdida, e você esteja dizendo assim, pastor, eu preciso de estratégia, Marcelo, eu preciso de sabedoria, graça, para encontrar realmente. Eu estou aqui inclusive agora, eu sei que a gente fala para não usar muito celular durante o culto, mas hoje está liberado. Se for para mandar uma mensagem para alguém, dizer assim, oi, estou com saudade, você pode fazer. Mas talvez você diga assim, eu preciso de ajuda, eu vou atrás de uma ovelhinha, mas vai ser difícil. Eu ouvi um testemunho no culto anterior que disse, pastor, eu tive essa experiência, um cara que eu amei tanto, falou tanta mentira a meu respeito, foi tão difícil, foi tão doloroso, mas eu posso dizer, graças a Deus, eu estou com 100 ovelhas no meu aprisco.
Talvez você queira uma ajuda, então que você venha para cá, nós vamos orar com você. Talvez você seja, talvez o que tenha falado ao seu coração é a parábola da moeda perdida. Talvez você seja aquele que esteja dizendo assim: eu perdi coisas tão preciosas, eu não quero mais sentir falta delas. Eu preciso acender a luz, eu preciso varrer a casa. Vem para cá, porque nós vamos orar. Sabe, eu preciso perdoar os meus pais, eu preciso perdoar um irmão, eu preciso perdoar os meus filhos que foram ingratos comigo. Eu estou magoado com a minha esposa, estou magoado com o meu... Mas eu estou olhando e é fato. Sabe por que aconteceu isso tudo? Porque está escuro, porque está sujo. Mas hoje eu acendo a luz, hoje eu varro a casa. Mas talvez você seja aquele que, ainda que com dor, com lágrimas, esteja dizendo: pastor, eu só tenho hoje uma coisa para fazer. Eu preciso ir para a porta, esperar o filho perdido. Você pode orar por mim? Posso, querido. A tua igreja vai orar por você, dizendo: enquanto você estiver na porta, nós estaremos ali também, ao seu lado, orando e declarando em nome de Jesus: vai cair em si, vai cair em si, vai se lembrar que tem lugar na mesa, vai se lembrar que tem roupa limpa, vai se lembrar que tem um anel preparado, vai se lembrar que na casa do Pai tem pão, tem alimento, tem identidade, tem vida, tem cura. Eu profetizo: vai cair em si, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Aliás, eu peço que os nossos conselheiros aqui possam se aproximar dessas pessoas e perguntem assim, com muito respeito a elas: você quer que eu ore pelo quê? Para que ao ouvir, talvez você ouvirá: eu oro para que eu preciso de ajuda, porque um relacionamento meu será restaurado nessa hora. Talvez alguém vai dizer: eu oro porque eu quero ser encontrado pelo Senhor, eu nunca o recebi como Senhor da minha vida, eu estou aqui agora, entregando a minha vida a Ele. Se você está aqui e é um dos nossos líderes e percebe alguém, venha para cá, pergunte a essa pessoa, nós vamos orar personalizadamente. Alguém vai te perguntar: você quer que eu ore pelo quê? Qual é a ovelha que você perdeu? Qual é a pedra preciosa que você perdeu? Quem é o filho que você aguarda a volta? Tua igreja quer orar com você, tua igreja quer te fortalecer nessa hora, em nome de Jesus, para que haja alegria, para que haja celebração, porque eu quero, você que está aí conosco, você que está ouvindo essa pregação, ouça como se encerrou cada uma das parábolas. Cada uma, a primeira termina assim: alegre-se comigo, pois eu encontrei a ovelha perdida. A segunda diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a moeda perdida. A terceira diz: faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia! Festeje, celebre. Filhos estão sendo achados, ovelhas estão sendo encontradas, colocadas sobre os ombros dos pastores. Pérolas, moedas preciosas estão sendo encontradas e tiradas da sujeira, e tiradas da escuridão, e sendo trazidas à luz, e o seu valor está sendo reconhecido. Depois que você orar por essas pessoas, você pode conduzi-las ao nosso espaço. E você que está aqui, eu peço que agora você continue orando. Será ministrada uma canção, mas que você esteja na intercessão, que você esteja agora enchendo este lugar da sua fé. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Hoje Ele está achando, hoje Ele está salvando, hoje a igreja está cumprindo o seu papel. Aleluia!